Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Salve a todos vocês, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É muito bom podermos estarmos aqui mais uma vez, transmitindo a palavra do Senhor, louvores que a Ele é devido. E é com alegria que nós fazemos isso, sabendo que você está na sua casa, junto com seus familiares, acompanhando essa transmissão, que o Senhor possa abençoá-los. Jó, no capítulo 31, versos 24 a 28, ele, depois de haver perdido seus filhos, a sua saúde, sua reputação, seus bens, ele foi acusado de materialismo, ele foi acusado de idolatria por um de seus amigos, tentando justificar o porquê de tanto sofrimento na vida daquele homem. E Jó, ele responde contra essas duas acusações da seguinte forma. A primeira, contra materialismo, ele diz: se pus no ouro a minha confiança e disse ao ouro puro, você é a minha garantia, se me regozijei por ter grande riqueza, pela fortuna que as minhas mãos obtiveram. E a segunda acusação de idolatria, ele responde da seguinte forma: se contemplei o sol em seu fulgor e a lua a mover-se esplêndida, e em segredo meu coração foi seduzido
E a minha mão lhe ofereceu beijos de veneração, se contemplei o sol. Ele se declara inocente das duas acusações. E não só isso, mas ele associa tanto o materialismo quanto a idolatria, uma infidelidade, a bondade de Deus expressa em todas as riquezas que aquele homem possuía. Pois quando nós substituímos a Deus por qualquer bênção que Ele nos dá, isso é idolatria, isso é infidelidade. E no final do versículo ele diz: pois eu teria sido infiel a Deus que está nas alturas. Hoje à noite eu gostaria que a minha oração é que o Espírito Santo pudesse falar ao seu coração de maneira muito pessoal, quanto aonde está a sua confiança, especialmente quando você não tem mais nada a se agarrar. O caso de Jó, nem saúde, nem reputação, nem família, com exceção da sua esposa que sobreviveu. E eu queria que nessa noite nós pudéssemos realmente sermos sinceros diante de Deus e procurar saber se nós estamos acumulando nessa vida tesouros terrenos e não tesouros eternos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de ouvirmos da Tua palavra e te pedimos que o Senhor santifique esse momento e que o Senhor nos dê ouvidos para ouvirmos a Tua voz, nos dê um coração sensível e nos dê a condição de obedecermos tudo aquilo que nós vamos ouvir nessa noite. Receba os nossos louvores, Pai, que possamos refletir naquilo que nós cantamos também e que em tudo possamos glorificar o Teu precioso nome nas nossas vidas. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Com
Eu gostaria de, antes de começar a exposição da palavra, dar dois avisos. O primeiro deles é em relação aos dízimos e às ofertas. Hoje é o nosso segundo domingo e comumente nós trazemos as nossas ofertas, os nossos dízimos, e por essa dificuldade que nós estamos tendo de não termos a oportunidade de estarmos juntos, eu gostaria que você fizesse como no mês passado. Queria aproveitar a oportunidade de agradecer a fidelidade de vocês com aqueles que têm nos ajudado nesse sentido, e que fizesse a sua transferência bancária ou seu depósito bancário nos dados que estão aparecendo na sua tela, e que o Senhor possa abençoar ricamente a sua vida diante da sua fidelidade e confiança nele, que tem sido sem dúvida o nosso provedor nos nossos dias difíceis que enfrentamos. O segundo aviso também, comumente no segundo domingo do mês, nós celebramos a Santa Ceia, e por nós estarmos separados fisicamente falando, nós ainda como liderança decidimos não fazer a transmissão da Santa Ceia online ainda. Gostaríamos de esperar mais um pouco, ver como que as coisas vão se suceder,
em relação à permissão ou não de cultuarmos o Senhor como igreja, juntos no mesmo local. Para isso, vamos aguardar esse mês de maio e junho, se Deus quiser, nós iremos ver. Se até então nós não estivermos juntos ainda, nós iremos começar a transmissão também e celebrar a Santa Ceia online, juntamente com vocês em casa, ok? Convido a você abrir a sua Bíblia, ou se você preferir acompanhar na sua tela, que será projetada também, a passagem de hoje, que está em Mateus, no capítulo 6, do versículo 19 ao 24. Eu vou fazer a leitura em primeiro lugar. Diz assim a palavra de Deus: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Seguindo com as nossas reflexões dos ensinamentos do nosso Senhor, neste Sermão do Monte, conhecido como Sermão do Monte, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, nós vemos aqui, chama sua atenção para essas figuras que ele usa, ou ilustrações, que eu acabei de ler. Nos versos 19 a 21, ele usa essa ilustração dos tesouros, tanto os tesouros na terra quanto os tesouros no céu. Os versos 22 e 23, ele traz essa figura de olhos bons, olhos ruins, luz, trevas. E no verso 24, esse serviço apenas a esses dois senhores, Deus ou as riquezas. E é interessante que ele também associa essas ilustrações com os nossos afetos. Em relação aos tesouros, tanto terrenos quanto celestes, ele associa o nosso coração, especificamente no verso 21, aonde estará o seu tesouro, lá também estará o seu coração, ou seja, os nossos afetos. Em relação a essa figura de olhos bons e ruins, traz conexão com a nossa mente. E, por último, esse serviço a esses dois senhores está conectado com a nossa vontade. E aqui eu queria chamar a sua atenção de que, embora não esteja explícito, mas implícito, tem uma doutrina muito importante na palavra de Deus, que é a doutrina do pecado. O homem, quando ele foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, ele tinha total domínio das suas faculdades, ou seja, a sua mente, as suas afeições e a sua vontade. Mas depois da queda, depois ele pecar contra o seu Criador, ele já não tem mais o total domínio delas. Pelo contrário, esse homem passa a ser escravo dos seus próprios desejos, ou até mesmo possuído por aquilo que ele julga possuir. Hoje à noite veremos a primeira parte dessa mensagem, que eu gostaria de dividir em duas, especificamente tesouros na terra, e conectando com o verso 24, quanto a esse Senhor. E, se Deus quiser, no próximo domingo nós vamos ver o que significa esse tesouros no céu, juntamente com mais algumas considerações do verso 24, a esse senhorio. Bem, eu queria que você observasse então a primeira parte do verso 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra. É interessante que tanto na terra quanto no céu vai ter a mesma terminação, porque onde a ferrugem, a traça ou os ladrões não arrombam ou furtam. Na primeira parte aqui do verso 19, repare que Jesus ele não disse não acumule riqueza ou não acumule até mesmo dinheiro.
Você não vai encontrar em nenhum momento nas Escrituras nada contra a riqueza ou se você tem alguma propriedade particular. Mas aqui ele trata com essa palavra específica: não acumule tesouros. Tesouros aqui é bastante amplo, pode incluir o dinheiro, sim, mas é mais do que isso. E como ele não está condenando a riqueza, então o que ele quer dizer com não acumulem tesouros? Em Provérbios, diz o seguinte: observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Aqui nós estamos vendo um texto de provisão, que não é errado você acumular provisão. Paulo vai orientar Timóteo que se o cristão não cuida dos seus familiares, provendo a eles, ele é pior do que um descrente. Lá em 1 Timóteo 5, no verso 8. Ele também, no capítulo 4, os versículos 3 e 4 de 1 Timóteo, vai dizer que o cristão ele não é ascético, ou seja, nós não condenamos os prazeres da vida, no sentido de uma boa comida, de uma casa, de um conforto. Nós não condenamos isso, muito menos a Bíblia. O próprio Timóteo orienta, o próprio Paulo, orienta Timóteo quanto a isso. Mas o que a Bíblia condena é o luxo. É quando nós deixamos aquilo que era necessário e passa a ser algo luxuoso, simplesmente pelo simples ato de ter aquilo. Nosso Senhor, Ele nos adverte, não quanto o que você tem propriamente dito, mas a sua atitude em relação ao que você tem. Não está em evidência aqui o que o homem porventura possa ter, seja ele rico ou pobre, mas o que ele pensa, o que ele sente e o que ele faz em relação àquilo que ele tem. E não só aquilo que ele tem, mas que ele começa simplesmente a acumular algo egoísta, algo onde ele não se importa com aqueles que não têm nem a metade do que ele tem. E preste atenção, é que não está em pauta aqui apenas a devoção ou o amor ao dinheiro. O tesouro aqui ele também pode ser o amor à honra, ou algum cargo que você obteve, ou até mesmo amor ao trabalho, em um sentido ilegítimo. Você trabalha para viver, mas não vive para trabalhar. E nós podemos inverter a ordem das coisas, e você acaba sendo um escravo do trabalho. O amor também pode ser não apenas a qualquer coisa, mas até mesmo uma pessoa. Talvez o seu maior tesouro seja a sua esposa, ou o seu marido, ou os seus filhos. Então não é um objeto, ou até mesmo alguma coisa que não tenha valor monetário. Talvez seja um dom, um talento que você tenha, e você devota totalmente a sua vida a isso. Qual é o seu tesouro? Como eu iniciei perguntando onde está a sua confiança. O que você considera como seu tudo? E é interessante que na segunda parte do verso 19 diz o seguinte: onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Tanto nos tesouros terrenos você vai encontrar esses agentes. Já nos tesouros celestes, eles não estarão lá. Mas o que significa esses agentes aqui, neste mundo? A traça e a ferrugem, esses dois elementos representam todos aqueles agentes ou processos que levam os nossos tesouros terrenos a perderem o seu valor, ou simplesmente a deixar de servir o propósito pelo qual eles tinham antes, se tornando algo inútil. C.S. Lewis diz o seguinte: tudo que não é eterno é eternamente inútil. E é isso que a traça, a ferrugem, causa a esses tesouros eternos. Mas a gente pode ir um pouco além. Talvez o seu tesouro seja o seu corpo, mas o corpo também envelhece, adoece. As vestimentas, elas gastam, elas se rasgam. O pão, ele mofa. Os campos se infestam de pragas, de ervas daninhas.
que mais os tetos das casas deterioram e passam a gotejar. O ouro e a prata perdem o seu brilho. Um comentarista diz o seguinte: espiritualmente falando, em relação a esses tesouros, espiritualmente falando, podemos exprimir a ideia como segue: essas coisas jamais nos satisfazem completamente. Nelas sempre há alguma coisa de errado e sempre lhes falta algo. Não há pessoa sobre a face da terra que se sinta plenamente satisfeita. E embora, em certo sentido, possa parecer que algumas pessoas já têm tudo quanto desejam, ainda assim carecem de alguma coisa. A felicidade não pode ser comprada. E aqui a gente pode talvez pôr por terra a famosa frase: quem foi que disse que dinheiro não traz felicidade? Não traz, meu querido. O dinheiro não traz felicidade, especialmente se você coloca a sua confiança nele. E quanto aos ladrões, né, que arrombam e furtam, no contexto aqui de Jesus, as casas eram muito mais fáceis de serem arrombadas. Você poderia fazer até um buraco na parede. Hoje em dia nós temos casas de alvenaria, temos os alarmes, temos os cães, as câmeras. Mas não falando propriamente desses ladrões, o que dizer sobre uma inflação? O que dizer dos impostos abusivos? O que dizer de uma crise econômica que pode abalar desde o mais pobre ao mais rico? Tanto o que dizer de uma doença terminal, onde você investe todas as suas riquezas e não soluciona o seu problema? Mateus 6, 24, essa última parte dessa mensagem. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou às riquezas, em algumas traduções. Não se esqueçam que no contexto deste sermão, Jesus ele faz um contraste, muitas vezes até um ataque, contra os religiosos da sua época, os fariseus, os líderes daquela época. Homens que distorciam a palavra de Deus para o seu próprio benefício e colocava sobre o povo um jugo pesado que eles mesmos não carregavam. Eles ensinavam nesse sentido aqui, nesse verso 24, que a devoção a Deus e a devoção ao dinheiro era algo compatível, era como se fosse algo que andava de mãos dadas. Tanto é que eles diziam que ser rico era sinônimo de bênção, ser pobre era sinônimo de maldição. Era como se você é o filho favorito de Deus, você é rico. E se você não é, tem alguma coisa errada com você. É interessante que esse ensino não é novo nos nossos dias. Você pode ligar a TV, talvez os pregadores mais populares dos nossos dias, não estou dizendo todos, mas a mensagem não mudou. Talvez mega igrejas cheias de pessoas buscando esses tesouros terrenos, cheios de pessoas achando que esses são os valores da palavra de Deus, totalmente distorcidos, na verdade. Eu queria te dizer que preste bem atenção, que todas as vezes onde há um falso ensino, todas as vezes onde por trás de uma devoção hipócrita, lá estará um falso profeta ganancioso, distorcendo de alguma forma a palavra de Deus para benefício próprio, zombando da simplicidade do Evangelho e invertendo os valores de Deus. Isso é muito claro em Lucas 16, 14 e 15, Jesus repreendendo esses homens. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Aqui nós vemos o que você realmente valoriza, talvez superestima, para Deus é detestável. E aquilo que Deus superestima, valoriza, para o mundo é detestável. Embora Cristo não condenasse as riquezas, como eu já disse, ou posse, ou qualquer outro bem, ele denuncia que o amor e a devoção, quando nós colocamos ela nas coisas,
e não nele mesmo, em Deus. Aqui ele nos diz, não aqui, mas qual seria o remédio para esse perigo, ou o remédio para esse pecado, onde você, na verdade, deveria colocar somente os seus afetos, o que você faz, em Deus. Esse é o primeiro e o principal mandamento. Amar o Senhor com todos os seus afetos, com toda a sua mente, com toda a sua vontade. Mateus 22, 37. Lucas 12, 15, outra advertência de Jesus. Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Você pode encontrar uma outra tradução que a felicidade de um homem não consiste na quantidade de seus bens, na quantidade que ele acumula. E se ele coloca o coração nessas coisas, a mente nessas coisas, toda a sua disposição, ele vai ser infeliz, ele vai ser insatisfeito, porque ele inverteu os valores do reino de Deus. Concluindo, uma das razões pelo qual Jesus nos proíbe de acumularmos tesouros nessa terra é porque eles são passageiros, eles são momentâneos. Tudo que você toca nessa vida não é eterno. Mas acredito eu que um dos maiores motivos dele nos instruir a esse respeito é o perigo que eu e você podemos correr de ganhar o mundo inteiro, acumular o suficiente e perdermos a nossa alma. Lucas de novo, capítulo 12, verso 20 ao 21. Jesus aqui concluindo uma parábola de certo homem que teve uma grande colheita, ele constrói celeiros para guardar sua provisão, até aí nada errado. Mas quando ele começa a ter uma abundância de produção, ao invés de ele compartilhar com aqueles que não tinham, ele resolve fazer o quê? Destruir aqueles celeiros para poder continuar acumulando. E olha o que Jesus disse a esse tipo de atitude. Mas Deus lhe disse, tolo, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Você se enquadra nessa parábola desse homem que se considera talvez diante dos homens rico, mas diante de Deus totalmente pobre, miserável. Aquilo que o homem superestima, para Deus é detestável. Mas aquilo que Deus superestima, para os homens é detestável. Eu gostaria de encerrar essa mensagem com uma frase de Jim Elliot, um missionário que deixou para trás o sonho americano, que ele poderia acumular muita coisa, mas aos 28 anos ele vai para o Equador para servir uma tribo como missionário. E no rio do Equador ele acaba sendo assassinado pela própria tribo que ele foi para servir em 1958. A morte desse jovem impactou o mundo inteiro. E muitos jovens e adultos começaram a refletir acerca dos verdadeiros tesouros. E entenderam que através da vida daquele jovem, que ao morrer muito cedo, deixou claro que fé e obediência a Jesus é o maior tesouro que nós podemos ter nessa vida. E ele diz o seguinte: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Eu gostaria de deixar você com esse pensamento, que o Espírito Santo de Deus possa convencê-lo como ninguém. Se você tem sido um tolo, abrindo mão daquilo que você não poderia perder para ganhar aquilo que na verdade você nunca vai reter. E aqui nós estamos falando de salvação. E que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. E eu oro como Moisés, ao dizer poucas e profundas palavras. Ensina-nos a contar os nossos dias para alcançar um coração sábio. Ensina-nos, Senhor, a ver
como a nossa vida é passageira, como podemos desperdiçá-la em acumulá-lo tanta coisa, acumular nesse mundo tantos tesouros e simplesmente morremos como um tolo. Ajuda-nos a viver uma vida sábia, uma vida que agrada o Senhor, uma vida pautada nos teus valores, uma vida onde superestima aquilo que o Senhor superestima, que é totalmente contra a cultura. Ajuda-nos a sermos ricos para com o Senhor. E qual é o maior privilégio desse mundo, de sermos chamados filhos de Deus? Onde nós não temos o mundo, mas temos Deus como dono do mundo, como nosso Pai, como nós aprendemos na oração que o teu Filho ensinou aos teus discípulos. E nós te pedimos, tenha misericórdia de nós. Mostra-nos aonde realmente nós temos depositado a nossa confiança. Mostra-nos quais têm sido os ídolos dos nossos corações, a quem de fato nós servimos, se a Cristo ou qualquer outra coisa que tem usurpado o trono dele nas nossas vidas. E que teu Espírito Santo possa convencer aqueles que ainda não o reconhecem como Senhor e Salvador. Deem a eles a fé e o arrependimento, para a glória e louvor do teu precioso nome que nós oramos, Pai. No nome precioso de Jesus. Amém. Amados, que o Deus da paz, que pelo sangue da eterna aliança trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, opere em nós aquilo que lhe é agradável e que nos leve verdadeiramente a considerá-lo como o nosso bem maior, hoje e eternamente, para a glória do próprio nome dele. Amém.